Mas afinal, de onde surgiu o tema da mineiridade? Quais foram os principais autores envolvidos na criação desse conceito? É claro, você já deve ter se deparado com esse termo, que muitas vezes está associado a um jeito peculiar dos mineiros, a uma essência gestada nesse estado e muitas vezes associada a discussões políticas, ao se valer de um determinado papel que Minas Gerais desempenha diante dos embates políticos no Brasil. Seria Minas como síntese do Brasil, uma vocação para conciliação e para sua capacidade de articulação política, uma centralidade de Minas na regionalidade do Brasil, um equilíbrio entre tradição e modernidade, ou a busca da liberdade e a manutenção da ordem. De forma bem sintética, a construção de narrativas sobre a imagem de Minas, ou da chamada mineiridade, ao longo do tempo capturou diversas características do povo mineiro, mas isso foi feito com objetivos muito específicos. Isso foi sendo cristalizado na nossa história de tal forma a não ser mais questionado. E nesse canal, nós vamos ir e voltar várias vezes no entendimento de quais são essas narrativas, quais narrativas foram gestadas e quais eram os objetivos por trás disso. E mais do que isso, também é preciso mostrar o que esses autores deixaram de fora e o que eles não quiseram trazer para essa narrativa, mesmo tendo uma importância real diante da história deste Estado. E essa análise estrutural é importante para entendermos e analisarmos a realidade e para conseguirmos de fato fazer uma leitura crítica de discursos políticos que, mesmo que de forma inconsciente, trazem alguns modelos e algumas propostas que foram gestadas a partir desse entendimento e dessa visão particular de mundo. A proposta aqui é, de fato, inspirada e guiada pela dissertação de mestrado do Valderez Simões Costa Ramalho, um historiador. Essa dissertação foi publicada em 2015 por seu título de mestre de História e também a gente usa aqui várias citações presentes na mitologia da mineiridade, da Maria Arminda Arruda, para de fato entendermos um pouco mais sobre o que significa isso. A gente vai trazer aqui três referências, que é o Diogo de Vasconcelos, o Alceu Amoroso de Lima e o Silvio de Vasconcelos. A partir desses três autores que nós vamos entender efetivamente como que a mineiridade foi de fato gestada aqui. Bom, vamos lá então. O primeiro autor é o Diogo de Vasconcelos. Ele nasce em 1843 e morre em 1927. As suas obras que a gente usa como referência são a História Antiga das Minas Gerais, de 1901, e a História Média das Minas Gerais, de 1918. Ele chega especificamente aqui até o ano de 1785, pouco antes da Inconfidência Mineira. E essas duas obras refletem muito bem o período da Primeira República. Ele não cunha especificamente o termo da mineiridade, mas ele traz aqui uma certa consciência cívica, uma unidade dos mineiros a partir das suas obras. É exatamente isso que a gente vai entender um pouco mais aqui. Ele era natural de Mariana, em Minas, e ele veio de uma família tradicional, com bisavós e um tio-avô envolvidos em questões políticas do Império, da independência e também pessoas que fizeram vários estudos sobre a época colonial do Brasil. O Diogo se forma em Direito em São Paulo em 1867 e ele vem de uma família, e ele dá prosseguimento a isso, a um traço católico muito forte, conservador e muito simpatizante com a própria monarquia. Para ele, a tradição deveria permanecer sobre a modernidade, sendo o passado uma fonte de autoridade para o presente e para o futuro. Mesmo remetendo ao passado e a importância da história como elemento determinante do futuro, o Diogo, em momento algum, contempla a presença indígena ou negra na história de Minas. Esses povos não são considerados atores significativos na formação do povo mineiro e da identidade desse Estado, uma vez que são concebidos efetivamente e entendidos como raças inferiores, mencionados e tratados como bárbaros, selvagens, caóticos, anárquicos e tal. Bom, essa visão racista era muito comum naquela época, no final do século XIX e ainda no início do século XX.
E era uma visão racista, efetivamente, e compartilhada por vários outros autores. Mas, de certa forma, isso deixou sim uma marca relevante na construção da mineiridade. E mesmo sabendo que vários brancos portugueses que chegaram ao Brasil eram degredados e criminosos, o autor, o Diogo, ele mesmo assim ainda os coloca como um povo mais inteligente e acima das demais raças e povos presentes em Minas e no Brasil. A sua postura conservadora e segregacionista é expressa numa certa justificativa do extermínio e da escravidão como medidas necessárias para garantir a ordem na região. Há uma desvalorização dos conflitos e das rebeliões contra a coroa de Portugal. Ele não enxerga tais atos como uma busca de liberdade dos mineiros, e sim como percalços para a formação de um povo. Aliás, a ordem, que é um termo muito caro a Minas, é um elemento central desse autor, que defende que a história deve ser contada e escrita a partir da continuidade, da permanência, da tradição e da autoridade. Seria, segundo ele, a ordem que teria garantido ou formado a civilização mineira a partir da origem branca e acima da liberdade política. Essa relação entre ordem e liberdade política começa aqui, começa com o Diogo de Vasconcelos, e depois deixa uma marca muito importante na identidade desse Estado. Por isso que é importante a gente tratar esse autor. Em suma, ele busca compreender a identidade de Minas a partir do reforço da essência formada no passado, de uma obediência frente à ordem, à religião, aos costumes e às tradições. Seria então a ordem como condição para o progresso. O segundo autor que nós vamos analisar é o Alceu Amoroso de Lima. Ele nasce em 1893 e morre em 1983. A sua obra principal, que a gente vai analisar, é chamada de A Voz de Minas, escrita em 1945, num momento muito peculiar da história do Brasil, que é um momento de transição entre o Estado Novo e novos regimes democráticos. É nesse momento que o Brasil se depara com transformações estruturais, com transformações profundas, e que se prepara para embates do moderno e do tradicional. Ele foi um escritor, um ensaísta, um crítico literário com dezenas de livros. Ele viveu numa época de grandes transformações em Minas, desde a era Vargas, com o início da industrialização no Brasil e em Minas, passando também pelo período onde o Celino Kubitschek esteve à frente da prefeitura de Belo Horizonte, posteriormente também no governo do Estado. Por ora, nós vamos nos ater a esse livro, A Voz de Minas, que trouxe uma marca bem significativa para a concepção e para o entendimento do termo da mineiridade. Assim como o Diogo de Vasconcelos, o Alceu Amoroso Lima, ele também veio de uma família rica e de uma família muito tradicional. Ele nasce no Rio de Janeiro em 1893. Seu pai era industrial e comerciante. Ele se forma em direito e depois ele vai para a França para prosseguir nos seus estudos. Depois, ele usa o pseudônimo de Tristão de Ataíde devido ao preconceito da época com a atividade de literatura e com a atividade acadêmica em si. E até meados de 1940, como eu comentei, ele adota uma postura muito conservadora e reacionária, e depois ele vai mudando um pouco a sua concepção de mundo, principalmente a partir de 64, a partir do golpe militar de 64. Mas, como eu falei anteriormente, o que nos interessa aqui é como ele retratou Minas Gerais nessa obra A Voz de Minas, que deixa uma marca muito profunda e significativa aqui. E é nessa obra que ele traz ali uma busca por descrever o espírito mineiro, numa visão bem essencialista da mineiridade. Ou seja, ele enxergava que tinha efetivamente algumas questões estruturantes e imutáveis da personalidade desse povo, e que isso resulta numa obra que rejeita as mudanças, que se posiciona abertamente contra a modernidade, que estava em curso em transformação no Brasil como um todo. E, nesse sentido, a missão de Minas Gerais seria ser o fiel da balança. Seria ser um centro que integra o país e que traz equilíbrio e ordem para as relações sociais. Junto disso, um equilíbrio moral, bom senso, escolhas ponderadas, sobriedade nos costumes e nos hábitos. Nas palavras do autor, abre aspas, o fenômeno mineiro é condicionado pela montanha. A montanha representa um horizonte limitado, um ritmo lento de andar, a economia extrativa,
a vontade dominando a imaginação, a vida sóbria e difícil, a concentração psicológica e a dispersão demográfica. Fecha aspas. Essa citação e várias outras trazem um caráter quase que de isolamento do seu povo para uma preservação e para um fortalecimento da sua identidade, e também agrega elementos para o comportamento coletivo. Alguns elementos como um limite para o horizonte, obstáculos a serem vencidos todos os dias, uma sensação de segurança, de durabilidade e um viver sem pressa. E essa questão temporal, ela produz uma relação com o tempo, né, de uma certa eternidade. Ele cunha um termo que seria uma intemporalidade mineira, que seria a permanência em relação à mudança. Nas palavras do autor, a continuidade quanto ao passado, a fidelidade quanto ao presente e a temperança quanto ao futuro. Minas é, por natureza, sadiamente tradicional. A sua visão, então, é que a vida seria impossível com tantas transformações e com tantas instabilidades, vendo a mudança como morte e a vida como a imutabilidade, como a conservação. O povo mineiro seria mais alinhado ao eterno do que ao moderno, sendo que o eterno seria revelado pelas montanhas, que não ofereceriam um ambiente favorável para o progresso, para o individualismo e para o materialismo. E naquele momento, o mundo estava se aproximando do fim da Segunda Guerra Mundial e com grandes transformações também no Brasil. Minas, para o Alceu, seria e teria de fato o papel de corrigir toda a utopia, de ser o centro de equilíbrio que devolve à humanidade, que devolve o senso de realidade contra utopias totalitárias e extremistas. E a visão pessoal do autor é revelada na sua defesa diante das transformações que Belo Horizonte enfrentava. Naquele momento, a gente tinha como prefeito Juscelino, e com várias transformações em BH, dentre elas o complexo da Pampulha, que incluía o cassino e a igreja de São Francisco de Assis. O Alceu, então, ele apoia o arcebispo Dom Cabral, teremos um episódio específico em relação a isso, e se posiciona abertamente contrário às mudanças modernizadoras que estavam em curso aqui na capital de Minas. Os seus valores, crenças, também aparecem na valorização da tradicional família mineira, colocando o homem como o centro da família e como aquele que manda, que tinha o poder da ordem. O feminismo seria algo que artificializaria a mulher e com um silêncio absoluto sobre a homossexualidade. E a religião católica era algo que seria visto por esse autor como algo da natureza do homem mineiro, sem mencionar e incluir qualquer outra religião. E isso num estado, né, onde a escravidão dos africanos teve um peso enorme, principalmente no século XVIII, e se estendendo também durante todo o século XIX. Ele também defende que a ruralização do século XIX teria dado um tom unificador para esse estado contra o espírito aventureiro do século XVIII. Se você não entendeu esse conflito entre o século XVIII e XIX, recomendo que assista um vídeo anterior a esse sobre a periodização da história de Minas. Para fecharmos o entendimento, nós vamos agora contrapor os dois primeiros autores com um terceiro, que é o Silvio de Vasconcelos. Ele nasce em 1916 e morre em 1979. A sua obra mais importante, que eu tenho aqui inclusive, chama A Mineiridade, Ensaio de Caracterização, foi escrito em 1968, é um período ali logo após o golpe militar de 64, com uma instabilidade política e social bem intensa no Brasil como um todo. Então, esse é um momento onde o Brasil e Minas enfrentam efetivamente um retorno bem significativo ao conservadorismo, de uma forma bem extrema, e diante de um contraste familiar bem importante, já que o Silvio de Vasconcelos ele era neto do primeiro autor que a gente analisou aqui, que é o Diogo de Vasconcelos. Ele vem então de uma família tradicional mineira, a família Pereira de Vasconcelos. Ele se forma em arquitetura em 1944 e em urbanismo em 1951 pela Escola de Arquitetura de Belo Horizonte, que era um momento muito importante de renovação
e de influência dos trabalhos de Oscar Niemeyer e do Lúcio Costa. E como arquiteto, ele de fato elabora projetos bem importantes e tidos como modernos para sua época, dentre eles o projeto do cinema Belas Artes, que é um cinema que fica perto da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Ele chega também a ocupar o cargo de diretor da Escola de Arquitetura em 1963. Ele seguiu de fato a tradição da sua família, do pai e do avô, atuando também como pesquisador e como historiador da arquitetura de Minas, além de gestor do patrimônio histórico neste estado. E o período que ele esteve mais ativo, entre 1940 e 1970, coincidiu com grandes transformações aqui. Como eu comentei anteriormente, é o momento onde Juscelino estava à frente da prefeitura de Belo Horizonte, onde a gente tem todo o complexo da Pampulha, com uma abordagem totalmente moderna da arquitetura, com a criação da CEMIG, do BDMG, da Uzi Minas, e, é claro, né, foi um momento onde o golpe de 64 também produz um retorno, como eu comentei anteriormente, muito forte ao conservadorismo no Brasil e neste estado. E no ano do golpe, ele foi afastado do cargo de professor e diretor da Escola de Arquitetura e do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Com isso, ele se muda para o Chile e, quando ele retorna ao Brasil, ele foi aposentado compulsoriamente da Escola de Arquitetura em 1969, logo após a publicação do Ato Institucional 5. Na abertura do livro Mineiridade, ele diz: pretende o presente ensaio despertar a atenção para a possível especificidade de uma região do Brasil contida nos preciosos limites da ocupação humana, condicionada pelo ouro, não ampliada às fronteiras do território que se chamou Minas Gerais. Isso porque, ao que parece, as minas diversificam-se das Gerais, que se deitaram posteriormente pelos vales do Doce, do São Francisco e do Parnaíba, Rio Grande. E o que traz aqui é uma diferenciação do que seriam as minas, do que seriam as gerais. Esse é um ponto super importante. Ele não vê o estado de Minas como um estado único. Ele traz dois universos distintos, com grande contraste desses dois mundos. Ou seja, não tem uma unidade como a gente viu nos dois autores anteriormente. Na região que hoje constitui o estado de Minas Gerais, é indispensável distinguir as Minas das Gerais, os mineiros dos geralistas. São duas mentalidades absolutamente diversas, duas épocas, duas formações históricas diferentes, duas áreas geográficas, escreve Silvio de Vasconcelos. Nós já falamos no vídeo inicial sobre a periodização de Minas, sobre a diferença dos séculos XVIII e do século XIX. E o que isso traz aqui? As Minas como algo atrelado ao ouro, ao dinamismo urbano, e as Gerais como uma marca do rural, do conservador. Segundo ele, o que o seu avô retratou no livro A História Antiga de Minas e depois na História Média de Minas, e o que o Alceu Amoroso retratou na obra A Voz de Minas, segundo ele, seria algo relativo às Gerais e não das Minas. E essa distinção é muito importante. As Minas são dinâmicas, são rebeldes, exibem os conflitos, buscam de fato a autonomia, a inovação e buscariam a autossuficiência. As Gerais seriam muito mais conservadoras, trariam o senso grave da ordem, afastariam-se de fato dos conflitos e prezariam pelo equilíbrio do perfil do mineiro. Ele traz a valorização do futuro e a predominância do futuro sobre o passado. A mineiridade como berço da modernidade na formação nacional do Brasil. E a contradição estaria sempre presente nesse estado. A gente teria o ouro que gera as riquezas e o mineiro que continua vivendo numa profunda desigualdade. Segundo ele, nas Minas não houve século XIX. A mineiridade mudou, mas ao mesmo tempo ela continua ali. Ela tem um potencial adormecido de dinamismo e de uma grande ousadia. E é claro que tem muito mais coisa para a gente analisar no Silvio de Vasconcelos. Como Minas se insere no mundo, qual seria o seu papel diante do equilíbrio e da síntese do Brasil,
qual que seria a vocação política a partir da ordem e da liberdade, e também como que se dá a relação com momentos autoritários da nossa história. De qualquer forma, por hora, essa distinção entre as Minas e as Gerais é suficiente para a nossa análise. E eu acho que ficou claro que o lugar de origem de cada um, o momento de cada autor, o momento que cada autor de fato escreve, e também as suas posições políticas influenciaram muito no que entendemos e no que ainda aceitamos como mineiridade. De novo, é importante reconhecermos e agradecer de fato pela síntese feita pelo Valderez Ramalho, que foi fundamental para esse entendimento. E as referências estão aqui embaixo. E para a gente encerrar, vale a gente ressaltar que a falta de participação popular, a diversidade de gêneros, de interesses, a relação de Minas com os conflitos sociais, a incorporação de elementos de modernidade, a postura de um Estado excludente e discriminador, são exemplos que não são abordados com intensidade por esses autores e que ainda passam em branco quando de fato discutimos qual é o papel, qual é a essência e qual é a identidade de Minas na transformação do país. E para isso é só a gente fazer uma reflexão com base nos últimos governadores. Será que eles refletem de fato a diversidade do povo de Minas? E desta forma é importante a gente ampliar a visão e entender que a narrativa de Minas que ainda carregamos foi forjada por esses autores e não reflete a totalidade do seu povo. E que, dos três autores analisados, somente um abre espaço para pensar a veia modernizadora e transformadora que conhecemos em Minas. E que a questão que a gente se propõe no canal como um todo não é transformar tudo, e sim que a manutenção do modelo vigente do passado, ela continua deixando de fora muita coisa. O moderno que a gente traz efetivamente aqui é para questionar, é para agregar, para incluir. Não é para jogar todo o resto no lixo. Nós vamos seguir dissecando as referências, entendendo um pouco mais sobre qual é a identidade de Minas, como que as várias referências utilizadas moldaram a construção da identidade do nosso Estado, como que isso ainda está presente no discurso de personalidades históricas e buscando principalmente os elementos que não foram incorporados, mas que precisam estar presentes aqui no entendimento do nosso Estado. Um abraço.